antes de ler aqui, quer ver, pega a sua Bíblia. Vou fazer uma introdução ainda, mas pega a Bíblia aí, dá um cheiro nela. Amém, né? Pode dar um beijinho também, é muito gostoso. Se você traz o celular, não beija não, que o celular é sujo, né? Traz a Bíblia de papel, que é maravilhoso, certo? Celulose. Eu estou muito feliz de ver várias pessoas aqui hoje, que eu não vi há alguns dias. Um casalzinho lindo que eu estou vendo ali, uma família linda aqui, um trio que eu fiquei preocupado que eu não ia ver mais, que eu não perguntei nem o nome. Hoje eu pego vocês na saída e vou perguntar o nome de vocês. Todos muito bem-vindos. Muito bom estarmos juntos. Em Gênesis capítulo 27, abre aí, Gênesis 27. Para introduzir o que nós vamos falar aqui hoje, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo sábado, porque eu gosto de coisa nova, né? Eu fui para Goiânia e falei, Senhor, eu quero voltar com uma experiência elevada, eu quero ter um encontro contigo ainda lá onde eu vou, eu quero que seja um final de semana espiritual, e aconteceu muita coisa, eu vou contar algumas para vocês hoje. Começou, né, aconteceu sábado. Sábado eu estava marcado para almoçar na casa de um grande amigo meu, o Elias. Inclusive essa parte desse sermão eu vou cortar e vou mandar para ele, prometi. O Elias, no meu tempo lá, ele era o tesoureiro da igreja, me ajudou muito a construir aquela igreja. Ali é uma igreja de 2.700 metros quadrados, estacionamento para 67 carros subterrâneo, embaixo da igreja. 2 andares na igreja para mais de 1.000 pessoas, e ele me ajudou muito administrando e tudo. E ele combinou comigo que quando eu fosse a Goiânia, eu ia almoçar na casa dele, sábado. E nós combinamos tudo certinho, eu preguei lá sábado, acabou o culto, e eu queria falar com todo mundo, todos os amigos que eu não via há muito tempo, né? 6 anos, alguns eu não via 6 anos, outros 5, outros 4. E eu fui cumprimentando, conversando com um, conversando com o outro. E até chegar na parte de baixo, onde ficam os carros, demorou uma meia hora. E cadê o Elias, né? Cadê ele? Aí o diácono falou assim, olha, ele foi embora faz uns 20 minutos. Aí eu, uma pessoa de boa fé que sou, pensei, ele foi levar a família em casa, as crianças, ele estava com mais 2 crianças de amigos nossos, e ele vai vir me pegar aqui para ir lá almoçar com ele. E aí foi acabando, o pessoal foi indo embora, sobrou só o diácono no final, sabe? Ele foi trancar a igreja e falou, pastor, o senhor pode sair um pouquinho aqui que eu vou trancar o portão? Eu falei, posso, eu saí. Ele falou, o senhor vai para onde? Eu falei, por enquanto eu vou ficar aqui, né, que eu não sei para onde eu vou mais. E ele disse assim, o senhor vai almoçar onde? Eu falei, vou almoçar no Elias. Ele falou, Elias foi embora faz tempo. Então, eu estou ligando para ele, ligando para a esposa, ligando para os filhos, e ninguém atende. Ele mora numa parte de assim, um condomínio, bem na parte de baixo, perto de uma reserva ecológica, não pega celular lá. Só WhatsApp, eu não sabia. E ninguém me atende. O diácono, com muito amor no coração, falou assim, pastor, é longe, né? Eu falei, é longe, mas eu vou levar o senhor. Eu falei, tá bom. Meu medo é chegar lá e não tiver almoço para mim lá. Porque está parecendo que não tem. Está parecendo que não tem. Vai que ele esqueceu que eu ia almoçar. Mas eu acho que ele saiu correndo para preparar antes. Sabe quando a pessoa sai para dar aquela arrumada, deixar tudo pronto, chegar lá. E eu fui com o diácono. Foi uma viagem muito legal. O Luiz, ele trabalha com vidros, né? Os banheiros que eu fiz lá em Goiânia, todos, ele que fez os vidros. Sinto uma falta dele muito grande. E aí ele me levou. Eu vi que no banco de trás tinha uma sobremesa, sabe? Assim. Ele ia me deixar levar a sobremesa em alguma casa. Eu falei, se der errado, eu já tenho a sobremesa aqui, né? Tá tendo a voz do Google aí me ajudando, né? Esta mensagem não está correta, não, cadê? Vamos lá. Eu não sei se alguém não consegue tirar, eu não estou conseguindo me concentrar aqui no... Ah, tá, é porque está tentando, né? É que eu estou ouvindo a voz dela, estou querendo saber o que ela está falando, eu sou curioso. Irmã, fala mais alto para mim aí. Mas acontece, já aconteceu comigo. Eu estava pregando no presidente, lá na minha frente, estava pregando para a associação, e meu celular acordou e falou assim, essa rota não é conhecida. Eu falei, gente, eu tô quietinho aqui, né? Mas acontece. Então, eu cheguei na casa do irmão, e a casa dele, assim, é a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha, assim, tudo numa fileira só. Então, na porta de entrada, eu vi lá no final. E eu olhei para ele olhou para mim e eu disse, e aí, meu irmão? Deixados para trás. Ele falou, pastor de Deus, esqueci do senhor. É que eu pensei que o senhor estava de carro.
E hoje eu quero falar sobre pessoas que fazem coisas terríveis para conseguir um pouco de comida. Não foi meu caso. Meu caso, eu comi uma feijoada maravilhosa, com a farinha assim, misturado com couve, umas bananas fritas. Já comeram isso? É gostoso, né? Nossa, delícia demais. Um grande abraço para o Miguelinho, que está nos assistindo agora. Você me esqueceu, mas Deus não esqueceu de mim. Ainda que o ancião esqueça do seu pastor, o Senhor nunca esquecerá de nós, amém? Mas, amados, a história que nós vamos ler agora é de alguém que estava esperando uma comida também. Um homem que estava esperando uma refeição especial que um filho estava trazendo para ele, para abençoar ele. O filho Esaú. Só que Jacó, sabendo que o pai ia comer e abençoar, junto com a mãe, fizeram um plano para receber a bênção do irmão. Olha só o que ele faz. Vamos começar aí no verso 14. Então ele foi, apanhou-se e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa com seu pai, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha em casa, e colocou em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu as mãos e as partes lisas do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Agora o verso 18, né? Capítulo 27, verso 18. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Ele estava cego, né? Então Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, e agora assenta-se e come o que cacei para me abençoar. Isaque perguntou ao filho: como encontrou uma caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chega mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se realmente é meu filho Esaú. E Jacó se aproximou do pai, Isaque, que o apalpou com as mãos, e disse: a voz é de Jacó, mas os braços e as mãos são de Esaú. Não reconheceu, pois suas mãos estavam peludas, como a de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Para um pouquinho aí. Que história, né? Camarada mente, assim, eu falei, primeiro dia foi sobre o pecado da boca, não foi? E aí ele falando mentira: o Senhor Deus me abençoou e eu consegui uma caça. Já pensou falar em nome de Deus? Então o pecado da língua não estava ali, ó. E depois ele saiu da presença do pai para ir até a mãe, para buscar a comida, para buscar uma roupa, os pés, o pecado dos pés, né? Usando os pés para pegar um monte de coisa. Mas hoje eu quero falar das mãos, e as mãos aqui são muito importantes, porque foram as mãos de Rebeca que prepararam o alimento da mentira. Foram as mãos. As mãos, na nossa língua, representam o trabalho, o serviço, a realização, né? A gente fala assim, a gente vê uma casa assim, bonita, e fala assim, ó, eu fiz com as minhas mãos. Às vezes nem foi, sabe? Foi uma equipe grande, mas foi o seu suor, o seu cansaço, o seu dinheiro, né? As mãos têm esse poder de simbolizar a força, mas também a realização. E agora, não só o alimento foi preparado, mas agora Jacó, com suas próprias mãos, leva para o pai e cobre as mãos com pelo, porque Jacó era liso e Esaú era peludo. Coisas de irmão, né? Um diferente do outro. Então agora ele cobre as mãos e dá para o pai passar a mão, e o pai fala assim: nossa, agora mão com mão, pensa. Uma mão abençoada de Isaque com uma mão mentirosa, porque Jacó significa mentiroso. E o pai passa e fala assim: nossa, a voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. O cheirinho não é de Esaú, porque estava com a roupa do irmão. Enquanto Jacó estava usando as mãos para enganar, Isaque estava usando as mãos para abençoar. Vem cá, meu filho, que eu vou te abençoar. Não sei se você sabe, mas na igreja nós fazemos muitas bênçãos com as mãos impostas, né? Os anciãos, os diáconos, os pastores são separados com as mãos. Nós impomos as mãos sobre eles. Quando nós vamos ungir as pessoas, nós colocamos as mãos, nós usamos muito as mãos. É uma bênção as mãos, né?
É com as mãos que nós lavamos os pés do nosso cônjuge, do nosso amigo, do nosso irmão, na cerimônia mais linda da igreja, que é o lava-pés com a Santa Ceia, né? É com as mãos que o pastor parte o pão. A mão é a mesma que amaldiçoa, que engana, que rouba. É a mesma mão que pode abençoar, que pode acariciar, que pode afagar, né? É a gente que escolhe o que é fazer com a mão, né? E Jacó decidiu usar as mãos para enganar, para mentir. Sabe, não sei se você lembra, mas o pecado entrou no mundo, o pessoal fala que é pela boca, né? Que Eva comeu o fruto, mas antes de comer, ela teve que pegar com as mãos, não foi? Eu vou só contar um pedacinho dessa história, só para linkar. Depois você lê lá Gênesis 2, quando Deus fala, Eva, não coma, Adão, não coma, porque o dia que comer, certamente morrerás. Aí a Eva vai conversar com a serpente, e a serpente fala assim, come, não vai morrer nada. Aí ela fala, Deus disse que eu posso comer de toda a árvore, mas o dia, aí ela acrescenta assim, ó, que eu tocar e comer, eu morrerei. Deus não falou isso, mas o ato dela tocar, para ela, já era algo errado, porque ela entendeu que não podia tocar, então ela toca no fruto, e dá o segundo passo que ela come. Então as mãos de Eva foram o instrumento do inimigo, para ela trazer o fruto proibido até a boca, até o coração. Então o pecado, eu costumo dizer que entrou pelas mãos, né? Outra coisa, olha só a mão. Quando Cristo morreu por nós, prenderam as mãos dele com pregos, né? Os filmes mostram muito bem isso, aqueles pregos grandes, a mão do mestre, segurando as suas mãos, aquela mão que curou pessoas, que tocou o cego, que tocou o leproso, não podia tocar, ele tocava, a mão poderosa, ao mesmo tempo que a mão levou o homem para a perdição, a mão leva o homem para a salvação. Deixa eu compartilhar uma história bem sinistra com vocês. Uma vez, na faculdade de teologia, tinha um jovem lá na nossa turma, que ele tinha um vício com as mãos, sabe? Vocês entendem, ele era homem, solteiro, e usava as mãos para provocar o que a gente chama do alto prazer, né? E ele via pornografia, ele usava a mão de maneira equivocada. Cometia pecado, né? Para você que não sabe, né? Esses hábitos, eles são pecaminosos, porque não tem como você fazer isso e não adulterar, né? Você vai pensar o quê? Numa nuvem? Vai pensar o quê? Numa borboleta para estimular a sua mente? Fala, nossa, pastor, eu não posso ver uma nuvem que eu já fico doidão. Não existe isso. Nossa, o cheiro das borboletas, eu fico assim, até arrepia. Acho que eu vou casar com uma pétala. Não, você pensa em alguém. E geralmente que não é seu, né? Que não te pertence. E você precisa pecar para ter prazer. É terrível. E esse jovem sofria com isso. Sofria. E aí ele leu na Bíblia assim, ó. Se a sua mão te faz pecar, o que diz a Bíblia? Arranca fora. E ele então falou, vou arrancar minha mão. Eu não consigo me controlar. E ele falou assim, pastor, um pastor muito amigo nosso, que era muito querido, falou assim, pastor, tomei a decisão, eu vou cortar minhas mãos, eu vou arrancá-las fora, porque é melhor entrar no céu sem elas do que ficar no inferno. Eu vou cortar a mão hoje, pastor, eu já tenho até a faca, eu vou cortar. Aí eu lembro dessa história como se fosse hoje, porque ela é engraçada, sabe? E triste. É engraçado até você não saber o final, né? Mas o pastor falou assim para ele, filho, vem cá, corta sua mão não, filho. Porque se você cortar a mão, você vai usar o cotoco do braço, mas você vai continuar fazendo. O problema seu está aqui, ó. É isso aqui, ó, é a sua mente que conduz as suas mãos. As suas mãos não são independentes, elas pecam porque você é o dono delas. Elas podem ser usadas para amar. Então, se você cortar alguma coisa, corta a cabeça. Porque é ela que está te levando a pecar. E ele resolveu então se consagrar, mudar, mas ele não conseguiu e ele cometeu suicídio. Levando a sério talvez as palavras do pastor, né? Se enforcando numa corda. Triste, né? Ser humano que não consegue controlar as próprias mãos. Por exemplo, um homem que bate na sua mulher. Eu vi um vídeo esses dias de um camarada que batia, mas ele batia com a mão fechada ainda. Vocês viram na televisão, né? Aí você fala assim, não, eu perdi o controle. Ela ficava falando coisas para mim e me nervando. Eu falei, me fala, que coisa que alguém pode falar para você ao ponto de você socar ela? Isso, o problema não está nas mãos. Isso é a mente que está enfraquecida e te leva a fazer coisas que você não domina.
Eu garanto, vocês podem falar o que quiser para mim. Não tem nada que vocês me falem que vai conseguir me convencer de dar um soco em você. Não existe. Eu garanto para vocês, isso é o controle da sua mente, porque a sua mão está a serviço de você. E no meu caso, e eu espero que no seu, está a serviço do Senhor, para abençoar, para amar, para conduzir, para puxar aquele que está no buraco, para tocar o doente. A mão é para isso. E Deus, Ele pode tirar, como naquele jovem que lutou, podia tirar do coração dele o desejo de usar as mãos de maneira equivocada. Você acha que Jacó foi obrigado a preparar aquele alimento e entregar com as mãos ao pai? Cada vez que ele ia pensar como enganar o pai, tinha uma dificuldade, né? Eu não sei caçar. Para caçar, eu preciso das mãos. Como é que eu faço? Minhas mãos são meio trêmulas. Eu puxo a flecha e a flecha não vai. Então, ele pensou, tem uma solução. Vou pegar uma comida que já foi caçada por alguém. Porque a comida que ele fez, não foi ele que caçou. Não, tem um problema também, eu não sei preparar, minha mão é ruim, eu não consigo preparar, sabe? Mas aí veio a mão da mãe e auxiliou a mão fraca dele e fez a comida boa. Tem outro problema, a minha mão é lisa, eu não consigo, e para ele pecar, ele colocou pelo na mão. Você vê que Deus deu oportunidade para ele usar as mãos dele de maneira abençoada, e ele continuou usando as mãos para pecar. A gente pega a nossa mão, uma caneta, e você pode escrever uma poesia de amor, ou você pode escrever uma carta suicida, ou então palavras ofensivas. Está ali nas suas mãos. A caneta não vai andar sozinha, é você que tem que escrever. É a mesma mão. Sabe, um cristão pode pegar a mão para cuidar do seu corpo, ou ele pode usar para se enfeitar de toda a vaidade possível. Pode usar sua mão até para se machucar. Como pode? A mesma mão. Por isso que Deus teve que entrar na vida de Jacó, porque Jacó estava perdido, e Jacó teve que ir embora, você conhece a história, e servir o seu tio Labão por 14 anos, só para casar com Raquel. E como é que ele trabalhava? Qual que é o símbolo do trabalho? As mãos. E ele cuidava das ovelhas, e ele cuidava do rebanho, e depois de 7 anos, quando ele foi se casar, era a mulher errada, né? Com as mãos, Labão trocou a mulher, viu aquele brincadeira do copinho, que você bota um papelzinho dentro e fica mexendo os copos, e aí quando Jacó viu, aquela ali e já era outra, né? Casou com a mulher errada. E teve que usar as mãos mais 14 anos. 14 anos. Sabe, quanto tempo vai levar para a gente, para você, para mim, entendemos que a mão é um objeto sagrado, um objeto poderoso, que Deus deu. Sabe, a mão humana, ela tem a capacidade de se fechar de tal forma, diferente de todos os animais. Essa pinça que nós temos com o dedão, né? Os nossos não antepassados não conseguem mexer como a gente, né? Os macacos, eles não conseguem. E nenhum outro bicho. A gente pode pegar, mas a simetria, a delicadeza, qual a palavra que eu quero usar aqui? Quando é muito assim, faltou a palavra na minha cabeça. Você consegue fazer de maneira muito perfeita, meticulosa. A mão, você consegue fazer uma operação. Eu tenho um amigo meu, que ele é médico, ortopedista, e ele, quando faz uma operação, alguém quebra ali o fêmur, ele tem que colar os ossos, e ele foi chamado para operar, porque a mão dele é muito precisa. Ele é pianista também, e diz que os pianistas têm os dedos muito precisos, porque treinam muito os dedos, então ele colocava cada osso. Uma vez ele me contou que ele colocou um colete, daqueles à prova de raio-x, sabe? Para tirar o raio-x tem que estar com um colete assim, para não pegar radiação, e ele ficou ali durante 8 horas, o colete com 15 quilos, e ele colocava o osso, tirava o raio-x, vinha o raio-x, ele olhava, colocava o outro raio-x, e ele ficou ali colocando, tirando, horas. Ele disse que quando tirou ali, ele nem sentia mais, o corpo ficou leve, né? Parecia que ele pisava o chão. Precisava das mãos para operar alguém, para curar alguém. Sabe, a mão é uma coisa tremenda. Eu estou agora com uma coisa nas minhas mãos aqui, vou pegar para vocês verem uma coisa que me tocou muito esse fim de semana. Opa. Eu estou aqui com uma foto aqui, e uma letra de uma música. Essa foto aqui está o Frank, um amigo meu.
ele era meu ancião numa das minhas igrejas universitárias, que eu fui pastor dele uns 2 anos atrás. E ele cantava num quarteto, chamava Mensageiros. E ele então escreveu uma música para o quarteto Mensageiro. Pensa, pegar a mãozinha dele lá e escrever. A mente vai dizendo, o coração vai tocando e vai escrevendo. Está aqui a letra da música, né? Diz assim: o seu amor me leva a pensar o quanto indigno eu sou. Era impossível eu me salvar, mas o Senhor, Deus deu a sua vida por mim. Agora eu sou um mensageiro do amor, daquele que me libertou para vencer uma missão, para amar, para viver a mensagem de Cristo. E ele vai escrevendo aqui. O Frank, ele era advogado e ele tinha que escrever, né, com as mãos muitas petições, processos. E ele pegou Covid e morreu no dia 3/7 de 2021. E desde o dia 3/7 de 2021, há 1 mês e meio atrás, a sua esposa, Elisete, era a minha secretária na igreja, com 2 filhos, um de 10 anos e uma de 3 para 4, ficou viúva, né? E ela sofreu muito, porque ela falou que assim: vou ali no médico fazer um teste do Covid, e deu positivo, vou tomar um remédio, pediu para fazer uma inalação, eu vou me internar, vou para casa não, tá? Entubaram ele no mesmo dia, no dia seguinte morreu. Foi muito rápido, sabe? Inexplicável. E ela ficou esses 30, 40 dias sem receber ninguém em casa. E eu estava em Goiânia, e eu falei: eu vou na casa da Elisete. E eu toquei a campainha, porque ela não atendia telefone, ela não aceitava ninguém lá. Mas eu falei: vou aproveitar que meu número é 15, né? E vou ficar ligando até ela atender. Vai pensar que é a Claro, que é um pacote. E eu fiquei ligando, e quando ela atendeu, ela falou: pastor Vinícius? Eu falei: eu estou aqui na porta da sua casa. Essa aqui. E o pai dela estava na janela, eu dei tchau já, para ninguém me expulsar de lá. E ela abriu a porta, e eu sentei com ela durante 2 horas. E sabe o que mais me doeu? Foi não poder tocar nela. É ruim, né? Covid, e a gente quer, agora a gente cumprimenta assim, mas ela, cabeça baixa, sentou ali no cantinho. E eu queria abraçar, eu queria tocar, sabe? A mão, gente, é tão poderosa. Quando uma criança está chorando, a gente não vai com as mãos nela já, para enxugar a lágrima, para botar a mão na cabeça, fazer um cafuné. A mão tem um poder tremendo para transformar o estado de espírito de alguém. Quando cumprimentamos alguém, passamos confiança, né? Ou então passamos que estamos com sono, mole, cansado, com preguiça. Já apertaram aquelas mãos mortas assim? Oi, pastor, oi. Assim, faz uma operação aí para você ver se tem uma nervo faltando para dar aquela apertada, né? Já tem outros meio doidos que apertam. Tá bom, irmão. Eu ainda vou ter que escrever muita coisa ainda aqui. Pessoa nervosa, mas aperta a mão. E a mão tem esse poder. E eu fiquei lá conversando com ela. Ela chorou um bocado. Ela disse assim: pastor, não está aceitando ninguém aqui em casa porque eu não queria contar a história, não queria falar com ninguém. Difícil, né? Mas aconteceu algo tremendo. Ela terminou de falar o que ela tinha que falar, chorou, eu também chorei. Aí nós oramos juntos, aí eu perguntei: cadê o seu filho Estevão? O Estevão é um menininho, amados, desde pequenininho. Sabe aquele menino da igreja que parece um pastorzinho? E todo mundo assim: esse aqui vai ser pastor. E ele fala, lê os textos da Bíblia, sabe texto de cor. E eu falei: cadê o Estevão? E ela falou assim: o Estevão está fechado, pastor. Ele está fechado porque quando eu falei que o pai dele tinha morrido, ele falou assim: isso é fake news. Ele falou, a palavra da moda, né? Ele falou: não é verdade, ele não aceitou. E aí ele ficou lá no quarto dele. Mas aí quando acabou a visita, eu falei assim: Estevão, vem cá, cara. E aí ele ouviu minha voz, veio correndo, me olhou assim na porta, meio ressabiado. E eu quebrei o protocolo, não era para ficar longe, mas aí eu falei: o menino pegou Covid esses dias, tá bom já. Falei: vem cá. E aí eu bati assim na mão dele, assim, segurei firme. Olhei nos olhos dele e falei: e você, vai ser um pastor? Falei para ele. Ele falou: eu vou ser um pastor. O senhor vai orar por mim? Eu falei: vou. E incrível que quando a gente ora, a gente ensina as crianças a orar, a gente ensina a colocar as mãos juntas, né? Sabe por que a gente faz isso? Tu tem ideia? Os árabes, eles oram com a mão assim. Aqui no Brasil a gente ora assim, né?
Eu vou explicar para você. Os árabes oram assim porque eles acreditam que quando você ora, Deus joga bênçãos. Então você tem que segurar elas com as suas mãos. E você fica segurando assim, ó. E quando eles falam amém, eles pegam a bênção e colocam no rosto assim. E eles dizem que a sua vontade esteja sobre a minha face. É muito bonito. Agora aqui no Brasil, quando a gente ora com as mãos assim, a gente está dizendo para Deus assim, ó: Senhor, não sejam as minhas mãos que façam nada, sejam as suas mãos. É quase isso. Você segura e fala assim: olha, eu vou me segurar aqui, né? Porque quando você ora, não é você mais que está no controle, é Deus. E eu falei: vamos orar, Estevão. Coincidências da vida. Na sexta-feira agora, que eu fui na casa dela, era o aniversário dela. Como Deus é bom, né? No aniversário receberam um abraço, receberam um toque. Que dia maravilhoso. Eu tinha tanta coisa para fazer em Goiânia. Eu tinha que assinar o contrato de uma venda de uma coisa minha lá. Eu tinha que fazer um outro contrato lá de uma casa que estava alugada, num apartamento. Eu tinha que ir num cartório resolver o problema da ossatura que já não valia. Eu tinha que ir na casa de uma pessoa buscar um trem que estava para trás, umas camisas do Clube dos Lavadores lá no Nova Tatuí. Era um monte de coisa, mas eu gastei a manhã inteira com o objetivo de tocar uma vida, porque tudo Deus resolve, amados. Mas tem coisa que só a nossa mão pode fazer, porque Deus assim escolheu. Ele falou assim: vai lá e toca. Sabe, queria que você olhasse para suas mãos agora. Olha para suas mãos, lá em Atos 19:1 fala assim: e Deus, através das mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha para sua mão aí. A sua mão tem detalhes que só você tem. A forma do M, as dobrinhas, a cor. Do outro lado da mão tem uma pintinha, às vezes não tem, né? Tem uns que tem dedos compridos e dedos largos, outros dedos curtos, dedos finos. Mão ágil, mão fraca, mão forte. A sua mão é só sua, sabe? Ninguém no mundo tem uma mão igual a sua. E é por isso que Deus pode usar você de uma maneira única, porque as suas mãos podem tocar pessoas que só você pode tocar. Sabe o que eu percebi na sexta-feira? Que muitas pessoas poderiam ir na casa da Elisete, muitas pessoas. Mas aquilo que eu fiz, só a minha mão podia fazer. Era eu que tinha que estar lá. No final da visita eu estava indo embora, chegou as irmãs dela, porque ela tem umas 6 irmãs lá, sabe? Uma gêmea, outra gêmea da outra, é um monte de irmã. Eu até perdi já o cálculo. E elas entraram e ficaram meio brancas assim: pastor, você está fazendo o que aqui, né? Você não estava em Tatuí? E aí eu disse: eu vim aqui para orar com vocês. Elas tinham um presente nas mãos, foram dando para elas presentes. Eu não tinha nada, eu nem sabia. Eu fiquei sabendo do aniversário e a Fabiana me deu um toque quando eu estava chegando lá. Mas o maior presente que o ser humano pode receber é um toque de amor, né? Um toque de cura, uma imposição de mãos, uma comida bem feita com as mãos, né? Jacó podia ter feito um alimento, sabe, com a mãe, ido lá no pai e falar: pai, aqui é Jacó. Eu sei que eu não sou o filho mais velho, eu sei que você está esperando meu outro irmão, mas eu vim aqui. Jacó economizaria muitos e muitos anos de sofrimento, de fuga, de ódio, de medo, se tivesse usado as mãos da maneira certa. Por isso que eu vim aqui hoje dizer o seguinte: não tem pecadinho, nem pecadão com as mãos. As mãos podem levar pessoas à morte. São as mãos que seguram o punhal, são as mãos que apertam um revólver que atira em alguém. Por isso que Deus precisa limpar nossas mãos, sabe? Olha para sua mão, que coisa mais linda. Desenhada pelo Criador, uma mão linda como a sua, precisa ser abençoada por Deus, precisa ser instrumento de Deus para levar amor, para levar misericórdia. Como eu quero estender a mão sobre vocês hoje todos, mas hoje eu vou estender sobre uma pessoa só, certo? Mas Deus vai estender a mão sobre você, amém? Eu vou orar para uma pessoa hoje aqui que está conhecendo mais de Deus, está se aprofundando na fé. E eu, como pastor, sei que ele precisa de um milagre. Você não sabe qual milagre? Eu sei, ele também sabe. E da mesma forma, tem muitos milagres aqui. Muitas pessoas que
precisam que Deus coloque a mão, e é tão bom quando Deus coloca a mão sobre nós, dá uma paz, saber que o Rei do Universo, Ele estende a mão e põe sobre você e fala: filho. Isaías 43 fala assim: ó Jacó, eu te tomo pela mão direita. Quer ver? Eu quero ler esse texto de Jacó, não precisa abrir não, só quero ler para você, Isaías 43, depois você lê em casa. Eu vou ler para você, só para você levar isso para sua casa, que vai ser a bênção que eu vou proferir sobre esse amigo meu. Diz assim, ó: não temas, pois eu te resgatei, ó Jacó. Eu te chamei pelo teu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei contigo. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não te deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Não é lindo saber que no meio das águas que Jacó teve que atravessar para reencontrar Esaú, o seu algoz, o seu irmão queria matá-lo, ele disse: Jacó, eu sou o Senhor que te atravesso com as minhas mãos as águas, e as minhas mãos protegem você das chamas, eu estarei contigo, eu sou o teu Deus. Mais do que ter as mãos puras, as mãos santas, é saber que as mãos de Deus estão sobre nós, amém? Fique em pé onde você está. O Ministério do Louvor vai se colocar aqui. Eu quero pedir que você feche os olhos agora. Eu vou fazer uma oração e Deus vai colocar a mão sobre você. Eu vou andar pela igreja, não importa onde eu vou estar, só importa que a mão de Deus vai estar sobre você, te purificando, te limpando, te salvando, te moldando. Quem que te molda é as mãos de Deus. O Espírito Santo está andando por esta igreja, visitando cada banco, abraçando cada um, e Ele coloca as mãos sobre você agora e te diz: filho, eu conheço as tuas lutas, eu conheço os teus vícios, eu sei que és como Jacó, mente, cai, fere aqueles que ama, que trai até você mesmo. Então, meu filho, hoje o Senhor estende a mão sobre você. Hoje o Senhor coloca as mãos nos teus ombros e diz: não temas, porque eu sou contigo, e eu te guio com a minha destra, com a minha mão fiel. Que o Senhor te cure, que o Senhor te salve, que o Senhor te dê a paz. Amém.